Passando por salas de aula como esta, é difícil imaginar que houve um tempo em que saber ler e escrever era um privilégio de poucos e que a escola ainda era sinônimo de obrigação. Hoje, estar aqui no ambiente escolar não é só um privilégio, passou também a ser um direito e o ensino deixou de ser obrigação e se tornou diversão. Pessoal, quem gosta aqui de ler e escrever? O MEC, desde 2006, chamou as universidades para constituir uma rede de formação, as universidades públicas brasileiras, estaduais e federais. E essa rede foi se constituindo, primeiro com o proletramento e, na sequência, ampliou-se bastante para o universo todo do Brasil. E nós temos atualmente 40, acho que são 40 universidades envolvidas no pacto. O pacto, então, é uma das políticas públicas do governo e ele se articula com outras políticas já implementadas anteriormente. O que as universidades fazem? Elas são produtoras do material, né? Nós temos em cada ano vários professores especialistas das universidades que produzem o material financiado pelo MEC. E elas são as coordenadoras do programa nos estados. Coube à universidade a coordenação desses programas. Atualmente nós temos um diálogo muito grande da universidade com as redes nesse sentido. Mas o pacto ele é um acordo que envolve o Ministério da Educação, envolve o Distrito Federal, os estados e os municípios. É bastante abrangente e totaliza o país como um todo. Nós temos mais de 500 municípios envolvidos e no Mato Grosso nós temos cerca de 6.000 professores alfabetizadores fazendo o curso. Tem vários objetivos, mas o principal e o mais conhecido, que se vulgarizou entre toda a sociedade, é a ideia de se alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, ou seja, nos 3 primeiros anos do ciclo, a criança com 6, com 7 e com 8 anos. As universidades, então, abraçaram esse programa e a ideia é formar melhor, capacitar melhor os professores alfabetizadores que lidam com essas crianças. Então, pela primeira vez, nós estabelecemos em termos de direitos, o que a criança tem de direito na área da língua portuguesa, da alfabetização, o que ela tem de direito na área da matemática, o que ela tem de direito na área da história, enfim, em todas as áreas do conhecimento. São direitos que precisam ser garantidos a todas as crianças. E quando a gente fala a palavra todas, é todas mesmo. A meta é que todas as crianças sejam alfabetizadas nesse ciclo de alfabetização, nesses 3 anos de alfabetização. 2 diferenciais do pacto que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é que é uma rede presencial, né? Tanto os orientadores vêm presencialmente até a universidade para ter o curso, quanto eles se encontram presencialmente com os alfabetizadores. E outro destaque que eu acho que vale a pena é lembrar que pela primeira vez professores tem uma recompensa, ainda que pequena, mas tem uma recompensa para estudarem. O material é esplendoroso, são 32 cadernos de formação, é um material muito bacana porque ele veio por ano, então tem o material para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro e para o campo, um material específico para cada ano do ciclo. Um dos princípios importantes da formação é dar essa autonomia para o professor ter condições de escolher o seu material, de escolher o seu planejamento, de planejar com seus colegas. A união, o coletivo na escola está cada vez mais fortalecido, né? E uma outra questão que leva a essa autonomia é que nós trabalhamos com a realidade. Os problemas da prática vêm à tona, são tematizados, a teoria é trabalhada. Então, essa relação teoria e prática o tempo inteiro dá subsídios para o professor trabalhar com mais tranquilidade o seu planejamento, as suas decisões em relação aos materiais. Nós trabalhamos com a ideia de relatórios, então os nossos orientadores de estudo enviam o relatório a cada trabalho que eles fazem no município. Esses relatórios acabam trazendo a voz dos professores também.
Os coordenadores locais, que é outro segmento, né? Cada município tem um coordenador local, também envia relatórios. E outros indícios, essa conversa que a gente tem em sala de aula, enfim, são vários indícios que nos mostram de muitos avanços. Formatado para funcionar em rede, o curso de formação buscou inicialmente atender as duas principais áreas de conhecimento, português e matemática, tanto na rede municipal como na rede estadual. Nós sabemos que a alfabetização, ela, embora não seja restrita ao campo da linguagem, mas a linguagem e a matemática, elas são pontos centrais no desencadeamento de qualquer processo de alfabetização. E ela inicia em 2013 com a linguagem enquanto campo central. 2014 a matemática se agrega e agora em 2015 se abre numa perspectiva já prenunciada em 2013, porque se abre para a interdisciplinaridade. Então, toda criança ela tem o direito de aprender a ler, a escrever, a apreciar esteticamente uma obra de arte, a compreender o mundo que a rodeia. E então isso não é um diálogo unilateral, ele só é possível na articulação com todas as disciplinas. Então, embora em 2013 o campo central seja a linguagem, as outras disciplinas sempre estiveram presentes nesse diálogo. O programa tinha como meta fazer essa mudança de perfil e fazer com que todas as crianças pudessem aprender, ser alfabetizada matematicamente, vendo a totalidade de uma linguagem, né, matemática, não só a calculação como nós já colocamos, mas que ela compreendesse e tivesse condições de analisar esse contexto presente no seu cotidiano, de todas as pessoas, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Então, perceber a matemática não só como uma disciplina, mas como uma área de conhecimento abrangente e importante e necessária para o desenvolvimento total do sujeito como sujeito social. O pacto, ele trabalha na articulação entre alfabetização e letramento, pensando a alfabetização enquanto aquisição do sistema da escrita alfabética, que extrapola a aquisição do mecanismo da linguagem, mas que vai para a aprendizagem dessa tecnologia, do ler, do escrever, das operações matemáticas, numa perspectiva de letramento, de uso social desses conhecimentos. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, com gêneros textuais, não é qualquer gênero textual, é aquele que seja significativo para as vivências e aprendizagens da criança. Nesse entrelaçamento entre a aquisição do sistema de escrita alfabética, no âmbito da alfabetização, mas em situação de letramento, em situação de uso social da linguagem, do conhecimento matemático e de todos os outros conhecimentos que perpassam o cotidiano escolar. No trabalho em que desenvolvemos em 2014, foi muito surpreendente assim, o trabalho dos municípios, cada qual procurando fazer o melhor de si, com criatividade e entusiasmo. A gente percebia isso nas apresentações que nos foram enviados através das fotos, né? Tanto é que foi até produzido um vídeo para mostrar todo o trabalho que foi feito. Isso é um movimento que o Pacto vem proporcionando. É uma política ou um programa ainda, que nós gostaríamos tanto que fosse uma política, mas é um programa que mobilizou a comunidade dos professores como um todo, dentro de um mesmo processo. Não assim, tem um material, mas cada qual pôde recriar em cima desse material, né? Então isso também é um fator bastante positivo que a gente percebeu, mesmo que fosse trabalhada uma formação, ideias e ideias foram trazidas tanto pelos orientadores de estudo quanto pelos professores alfabetizadores. Então, iniciando de um trabalho, aquilo foi assim se fortalecendo na medida em que chegou no chão da escola. Ele tem como uma marca muito própria
a voz do professor. Ele não se propôs em nenhum momento a ser um receituário, mas os cadernos, todo o material do pacto, ele traz no seu interior, no seu conteúdo, a voz do professor. Por exemplo, os relatos de experiência docente. Então nós vamos encontrar no caderno do pacto não exemplos artificiais, mas experiências vividas e relatadas por professores que são alfabetizadores, que estão vivenciando a relação do aluno com o material didático, com as experiências singulares. Então é interessante que ao você ler o caderno e olhar o relato daquele professor na sua singularidade, você também consegue enxergar o que há de comum naquelas experiências e propostas, adaptá-las para o seu contexto e vivenciá-las em outra dimensão no espaço escolar. Houve um avanço também na questão metodológica. O professor pôde perceber, né, que diferentes metodologias podem ser aplicadas e principalmente assim, a habilidade na utilização de materiais, produção e utilização de materiais concretos, né? Ou materiais já estruturados, existentes, para ajudá-lo na compreensão dos conceitos matemáticos. Houve um avanço assim, em termos de fundamentos teóricos, né, de conhecimento, aspecto histórico, que muitas vezes na matemática o professor, naquela ânsia de ensinar a calculação, ele esquece de resgatar o aspecto histórico, filosófico, epistemológico. Então, no pacto teve esse cuidado e mostrando a necessidade da continuidade do estudo. O eixo da ludicidade, ele entra no pacto a partir das obras, no que se refere à linguagem, a partir das obras literárias e dos jogos também. A ideia de que o conhecimento, ele não precisa ser aprendido de uma forma árida, mas que ele pode ser prazeroso, porque a criança, ela busca o prazer e a satisfação. E é interessante que quando você traz o lúdico, o prazer, a brincadeira, para a sala de aula, mas de uma forma significativa, voltada para a aprendizagem, para a aquisição de um conteúdo, o professor se envolve prazerosamente, porque erroneamente algumas pessoas pensam que onde tem o lúdico, não tem a seriedade da aprendizagem. E nós queremos trabalhar e mostrar que é outra perspectiva. Tem a seriedade da aprendizagem, tem a sistematização significativa, mas tudo isso de uma forma que fale a linguagem da criança pelo eixo da ludicidade. Foi muito importante a questão da formação desse trabalho, porque a matemática, como sempre, apresentou muitas dificuldades para o professor, principalmente na questão metodológica e muitas vezes também na questão conceitual, né? Pela diversidade de formação que nós recebemos, muito aquela formação mais tradicional, onde apenas, como dizia o meu orientador, né? Visava a calculação. E hoje a gente vê que a matemática ela se faz presente em todos os campos, né? Ela não é algo isolada. No desenrolar do trabalho, ele se abriu para além do trabalho pedagógico. Então, teve a questão da gestão, o diálogo com as redes, desenvolver um diálogo articulado com um estado da dimensão do nosso, trazendo para a formação municípios distantes, enfrentando os desafios da estrada, da comunicação precária. Então foi um grande aprendizado para nós da coordenação e para os professores. É bonito dizer que enquanto olhávamos para a alfabetização das crianças, outros processos de aprendizagem estavam acontecendo. E principalmente a aprendizagem do professor. Por exemplo, teve professor que aprendeu a trabalhar com as novas tecnologias enquanto estava discutindo a alfabetização das crianças. Se nós queremos fazer uma mudança de prática pedagógica, essas experiências exitosas ou positivas, ou que deram resultado naquilo que cada professor faz no seu cotidiano, que deve ser levada em consideração e deve ser socializada, deve ser comunicada. E o pacto
tem oferecido essa oportunidade de fazer essa troca de experiência, desse diálogo entre os atores que fazem parte desse processo como todo, desde o professor alfabetizador, orientador de estudo, formador e também os professores que são os coordenadores locais que organizam toda a formação do pacto em seus municípios e em sua localidade. Então, junto com toda a política de formação da rede, assumo junto aos professores do primeiro ciclo, né? Aí num total de 34 escolas, entre escolas da zona urbana e escolas do campo e escolas indígenas. Como que nós fizemos? Nós unificamos o grupo das escolas indígenas e escolas do campo. Esses encontros aconteceram na sede da Secretaria de Educação, com exceção de 2014, que nós organizamos numa unidade. A rede estadual, ela tem uma coordenadora hoje para 84 orientadores. Nós atendemos em vários municípios. Em cada município a gente tem uma, dependendo do número de professores alfabetizadores, nós temos uma, duas ou mais orientadoras. E a gente percebe assim, o quanto o pacto vem fortalecendo a alfabetização. O primeiro ano a gente percebeu assim, até mesmo os orientadores de estudos, os próprios professores alfabetizadores, eles começaram um pouco tímidos, um pouco tímidos, às vezes não acreditando, já se passaram outros programas e às vezes não deu certo. Então assim, no início não tinha muita credibilidade. Mas a partir do momento que foi avançando, a formação continuada, os orientadores vindo até a capital, até Cuiabá, recebendo essa formação através dos formadores da UFMT, e quando eles chegavam lá nos seus municípios, e aí chegavam com toda essa empolgação, com todo o conhecimento, e aí isso foi fortalecendo. E os professores foram percebendo o quanto eles precisavam dessa formação continuada, desse estudo. Com certeza faz a diferença os momentos presenciais da formação, inclusive do coordenador local, que no primeiro momento nós tínhamos apenas reuniões técnicas e cobramos, e hoje nós estamos no 3º ano de formação com momentos específicos para nós, que a princípio, num primeiro momento, parecia que o coordenador local era apenas um técnico da secretaria e que no decorrer da formação não é só essas as atribuições. Então passa para nós toda uma situação de logística, de encaminhamentos desses orientadores, de diária, de organização administrativa, mas também pela área pedagógica. É perceptível o crescimento não só dos orientadores, como dos professores na dinâmica da prática da sala de aula. Então, assim, pude presenciar momentos maravilhosos nos grupos, como também nas escolas, diretamente com o professor trabalhando, como em 2014 nós fizemos uma mostra pedagógica em que os professores apresentaram todo o trabalho organizado durante o ano, os jogos pedagógicos produzidos e também as experiências dele para os demais professores. Todo esse trabalho dele desenvolvido com esses alunos, já se tinha esse resultado positivo. Os alunos se demonstravam mais interesse, os alunos eles tinham muito mais desejo de aprender, e até mesmo a aprendizagem foi se construindo. E agora em 2015, isso está se concretizando, porque no início trabalho com língua portuguesa, depois matemática e agora a interdisciplinaridade, ou seja, todas as outras áreas. E a gente percebe que a partir desse momento onde se está se concretizando o PENAIC nas áreas, a gente não pode deixar o PENAIC acabar. Então, quantos professores que tinham um pensamento que o aluno não aprende, mas o aluno aprende. Todo aluno aprende, todo aluno.
Cada um tem seu limite, cada um tem seu tempo, cada um é diferente do outro, né? Todos nós somos diferentes, mas todos nós aprendemos. E isso o Pacto veio nos mostrar. Nós temos professores, relatos de professores experientes na rede, que já fizeram outras formações desde o Profa e que relata a importância que o Pacto traz de discutir e de ampliar, principalmente quando traz a ludicidade, quando traz os jogos, quando traz todo um trabalho de fomentar, um trabalho diferenciado para trabalhar com as crianças de 6 anos. Então hoje a rede, ela tem claro o quanto o PNAEC veio contribuir no fortalecimento dessa política de formação que já acontece há mais de 2 décadas na rede. O PNAEC trouxe para a gente como direito de aprendizagem, né? Que o aluno tem o direito de aprender e nós temos o dever de ensinar. Na proposta do PNAEC, cabe à instituição de ensino superior, nesse caso a UFMT, realizar a gestão acadêmica e pedagógica do seu curso de formação. O modelo em rede adotado atende amplamente a mais de 6.000 professores e funciona da seguinte forma. Um professor formador está ligado diretamente a 25 orientadores, que por sua vez se ligam a 625 professores alfabetizadores. Eu penso que a própria formação da rede de apoio ao professor possibilitou tanta ênfase a esse programa. Então, diferentes atores que participam, desde da universidade, então possibilita esse diálogo universidade-escola. Nos encontros formativos, então a gente observa que a gente tem diferentes graus de compreensão e de estudo e tem também diferentes realidades. Então, alguns municípios com experiências mais ricas que conseguem, então, nessa troca, fazer com que contagiar o outro a se arriscar a desenvolver essas atividades e, ao mesmo tempo, é um momento em que todos se sentem solidários, em compartilhar conhecimentos, em compartilhar experiências, em trazer dúvidas, em trazer sugestões, em pedir informações. Então, isso aí que faz com que realmente o programa aconteça. Então, essa interação, essa troca, esse pensar junto sobre os problemas e sobre as aprendizagens que precisamos realizar, é um momento muito rico e é um momento ímpar nessa formação. Eu penso que um dos impactos que o Pacto trouxe é esse momento coletivo de planejamento, que pela minha experiência, eu observava que os planejamentos ficavam muito estanques, muito isolados de cada professor. E a partir do Pacto, a gente tem constatado que os professores se reúnem para discutir, para estudar, para planejar, para dizer quais são as experiências exitosas, quais são as dificuldades que eles encontram. Então isso tudo faz com que ele cresça individualmente e o grupo também. Fica também um ponto que realça bastante no programa, é a literatura infantil, que entra com força total nas escolas e que tem despertado os alunos para essa descoberta maravilhosa que a leitura possibilita de conhecer outros mundos, outros lugares, outras descobertas e de interagir não só com esses materiais escritos, mas também com outras pessoas. Então, o trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje é justamente a construção de um projeto interdisciplinar a partir dos elementos que compõem o contexto de formação do grupo do PNAEC. Deste grupo, especialmente, que se propõe a fazer de uma maneira muito lúdica, interativa, dinâmica, fundamentada, as revelações das práticas pedagógicas. Então nós fizemos todo um movimento no sentido de construirmos uma relação
eu lancei para o grupo uma pergunta exploratória. Então, pensando no tema e reconhecendo a interdisciplinaridade como nossa colcha de diálogo para este encontro formativo, com o grupo, nós pensamos então em uma expedição investigativa. E a expedição investigativa aqui desenhada foi a relação da música, bem Mato Grosso, com a transformação desse ambiente em um ambiente temático que retrata as diferentes culturas, as histórias, as sensibilidades do povo matogrossense nos seus diferentes cantos e entroncamentos, e uma reflexão acerca do poema de João Cabral de Melo Neto, acerca do título Rios Sem Discurso, e de uma reflexão de como esses rios sem discursos se efetivam no contexto da prática pedagógica com crianças no processo de alfabetização. Então, neste momento, exatamente, nós estamos representando, construindo um mapa cartográfico dessa expedição, onde cada orientadora de estudo tem uma tela para montar, e nós depois vamos compor um lindo cenário com essas telas confeccionadas pelas orientadoras a partir da expedição que elas visitaram, que elas observaram e que elas exploraram neste lugar. Bom, o orientador, eu penso que ele tem esse papel fundamental como um elo de ligação entre a formação dos formadores, que são formados pelas instituições de ensino superior, aqui no caso a UFMT, e levar isso até os municípios, para os professores alfabetizadores. Então nós somos esse elo entre a formação aqui, ofertada pela universidade, pelos formadores, e levar aos nossos municípios trabalhando com as professoras alfabetizadoras. Com a introdução do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele trouxe um outro olhar para o professor, porque o professor tinha a quem buscar informações. Nós, enquanto orientadores, fazemos essa relação no nosso caminhar, porque nós buscamos as orientações através da formação com o PENAIC e levamos todas as informações necessárias para os nossos municípios. Lá nós temos professores da zona urbana e da zona rural. Nós temos 16 escolas hoje, onde atendemos um grande número de alunos. As nossas escolas urbanas tem um grande número de crianças da educação do campo que migraram para as escolas urbanas, e hoje nós estamos levando novamente as crianças da educação do campo para estudar no campo. Mas isso nós só podemos, essa oportunidade surgiu através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Por quê? Nós, enquanto orientadores, recebemos várias informações de como é o trabalhar no campo, que tipo de olhar nós temos que ter para as crianças do campo. Quando nós vamos aos municípios, mesmo não sendo orientador lá nos outros municípios, nós somos uma referência, E nós somos vistos como essa pessoa que está sendo capacitada pela universidade, diretamente por um formador formado pela universidade, que vai trazer esse diferencial, Tanto essa formação teórica, novas metodologias, novas experiências, E isso é um trabalho muito enriquecedor, e eu penso que ele é um grande divisor de águas, assim, o Pacto. O que nós conseguimos fazer de formação, desenvolver de formação hoje lá com as professoras alfabetizadoras, e o que nós fazíamos antes desses 3 anos do PENAIC. Nós, educadores, éramos desprovidos tanto de informações a nível metodológico, a nível de concepção de trabalho, a nível de perfil de professor. Isso o Pacto nos levou a refletir, porque ele traz uma organização onde trabalha-se por temas geradores, nós trabalhamos por sequência didática, projeto didático, a escola planeja junto, discute junto as ações a serem feitas para o decorrer do ano, para o decorrer das atividades dos nossos alunos. Então, essa organização de pensamento, essa discussão, essa interação, essa coletividade proporcionou um maior aprendizado para as crianças, porque hoje o professor não trabalha sozinho, a escola trabalha como um todo, e é isso que precisa acontecer, porque antes cada professor trabalhava na sua sala de aula,
dentro de gavetas que nós chamamos da disciplina solta. Hoje nós buscamos trabalhar a interdisciplinaridade, né? Que é a unificação das disciplinas, e isso foi o Pacto Nacional que nos proporcionou através desta conversa, desse diálogo, desta reflexão. A gente percebe muito forte assim, a participação das crianças, né? O envolvimento das crianças, a empolgação das crianças de participar desses planejamentos diferenciados, dessas diferentes possibilidades de trabalhar esses direitos de aprendizagem que precisam e devem ser garantidos, né? Com o PENAIC, nós reorganizamos a nossa prática pedagógica, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre ela e verificar que a brincadeira faz parte do processo. De que forma que é este brincar? Como que o professor precisa olhar para este brincar? Um olhar pedagógico, aonde ele vai construir uma sequência didática, uma sequência de atividades, e os jogos, a ludicidade vão estar presentes para o desenvolvimento da prática pedagógica. Nós, enquanto professores, trabalhávamos sempre em sala de aula procurando sempre o lúdico, mas não tinha um envolvimento da escola no geral. E com o pacto houve esse envolvimento, porque passou a ser cobrado dos professores e dos coordenadores de todo mundo. Então a escola se envolveu com o projeto, trouxe o hábito de estarmos lendo para as crianças no dia a dia mesmo, a leitura de leite que nós fazemos, a prática de trabalhar com sequência didática, o diagnóstico que nós falamos, né, que é em cima da psicogênese, para analisar cada nível que a criança se encontra. Você analisa e adapta as atividades ao nível que a criança se encontra. E também, assim, o mais importante, que através do pacto reforçou conosco o professor que toda criança tem a capacidade de aprender. Um pode estar aprendendo no primeiro ano, o outro no segundo, o outro no terceiro, mas o mais importante, no final dos 3 anos, todos eles saem alfabetizados se trabalharmos conforme eles nos orientam. E aqui na Escola Manuel João, realmente a gente visualiza desde a equipe gestora com esse olhar a todo o restante do corpo da escola, né? Então realmente o currículo ele está integrado a esse olhar que o pacto nos proporciona, né? As crianças têm demonstrado que aprenderam, estão felizes. Eu constantemente recebo visita dos pais dizendo: professora, hoje ele leu. Então, nós estamos vivenciando tudo que nós temos aprendido ali e temos lido através de todo esse material didático do pacto. O professor, assim, ele propiciou porque nós discutimos sempre, nós estamos mais em contato, todos os professores. Às vezes uma situação que eu estou vivenciando, uma outra professora lá de uma escola de Várzea Grande que faz o pacto junto comigo, ela vivencia, nós trocamos ideias. E desenvolveu, porque tudo aquilo que a gente é cobrado, você tem mais gosto, você quer fazer, você quer mostrar, assim, uma competição até saudável. Aí eu sou professora de primeiro ano, 99% dos meus alunos foi alfabetizado, então assim, tem essa competição saudável. E para as crianças, principalmente, o gosto pela leitura. Eles adquiriram, meus alunos mesmo, eles pegam um livro, se um aluno de matemática do 9º ano esquece um livro ali, eles vão lá, já começam a ver, começam a folhear, pedem para ler. Nós temos o cantinho da leitura, as nossas crianças leem, levam livros para ler em casa, trazem, nós fazemos a roda de conversa a cada semana, alguém comenta o livro lido. Gostaríamos até de ter mais tempo, né? O pacto, esse caminhar, essas propostas, faz com que essas 4 horas que nós ficamos com as crianças se tornem poucas. Porque eu mesmo sinto tantas coisas para fazer, às vezes alguém tem que me lembrar, olha, o recreio, é a hora do intervalo, porque não só a criança fica envolvida naquela situação, como nós também. As crianças gostam muito dos jogos, tanto na área da matemática quanto na área da linguagem. Professora, já terminei a atividade, hoje nós vamos ter jogos no final da aula, porque é o dia a dia deles. E outra, através do pacto, nós aprendemos, alguns já faziam, a trazer a tecnologia para a sala de aula. E a criança, ela nasceu nessa era da tecnologia, então para ele é muito interessante. Só que eu tenho uma caixa com todos esses conteúdos, que aí eles, estou lá fazendo uma atividade para eles, coloco uma situação, um problema envolvendo subtração. Eles vão lá,
pegam palitos, tampinha, tudo que tem lá dentro. Eles usam fita métrica para medir e assim eles vão. Não, melhora 100% a aprendizagem deles, porque é uma coisa que chama a atenção, né? Até nós adultos, se não tiver uma coisa que é interessante, dá sono, né? Então, para criança, principalmente, tem que ser tudo no lúdico. Você tem que envolver o tempo todo aquilo ali para ser quase uma magia para ele poder interessar. Eu sou professora há 15 anos e sempre fui apaixonada pela alfabetização. O meu olhar de 2000 para 2015 mudou completamente diferente. Com a chegada dessa nova metodologia, dessa nova proposta, eu fiquei, às vezes, assim, por várias vezes, fiquei muito preocupada com o antes. Eu posso dizer assim que eu aprendi a ensinar a partir do momento que aprendi a olhar, a buscar e a ver que o processo ele não é fragmentado, né? É um todo. Em seu terceiro ano de execução, o curso de formação continuada de professores alfabetizadores alcançou números impressionantes. Foram cerca de 6.000 professores que passaram pelo curso de formação a cada ano, distribuídos em mais de 5.700 turmas, 310 orientadores de estudos para atender os municípios de Mato Grosso e mais de 117.000 alunos beneficiados. O PNAEC, coordenado em Mato Grosso pela UFMT, campus de Rondonópolis, alcançou resultados significativos em torno da alfabetização das crianças, através do comprometimento de gestores, professores e de todos os parceiros envolvidos. O Pacto trabalha ativamente pelos direitos de aprendizagem das crianças, pelo direito à cidadania. Para as crianças e para os professores, eu penso que é um grande avanço. As crianças são as maiores beneficiadas, né? A gente ainda não tem a dimensão exata desse crescimento, porque nós não temos ainda os resultados das avaliações das crianças que iniciaram esse processo. As crianças que em 2013 estavam no primeiro ano. Mas nós temos visto os relatos das professoras alfabetizadoras, é o momento da culminância, é quando a gente traz relatos dos alfabetizadores, as experiências exitosas, algumas dificuldades, porque isso não é feito só de sucesso, mas, no geral, nós temos tido assim, relatos comoventes, emocionantes, pessoas que se sentem muito realizadas com o que estão fazendo agora. Aprendendo a ensinar, você trabalhar num programa em rede que envolve cerca de 6.000 pessoas, de universos distintos, de naturezas distintas. E isso é uma riqueza, uma coisa de muito valor, que se leva para toda a vida. Sem a colaboração, sem a integração dos diferentes segmentos, nós não vamos conseguir avançar, porque o conhecimento, ele não está apenas com uma pessoa, mas ele deve ser construído no coletivo. E quem é que faz os experimentos dessas teorias ou da interdisciplinaridade? O professor que está lá na sala de aula, que está lá no chão da escola, porque ele é que vai aplicar e ele é que vai dizer o que foi bom, o que deu certo e o que não deu certo. O PNAEC tem ajudado no aprimoramento dessa forma, desse trabalho do professor. Eu apoio o PNAEC, mas mais do que tudo e sobretudo, nós acreditamos no PNAEC, porque de fato ele tem, além de movimentado a escola, ele tem possibilitado que as crianças sejam crianças, respeitadas como crianças, não é? Na sua legítima infância. E sem dúvida nenhuma, o Pacto ele vem subsidiar, ser um norte para o professor, arruma esse processo de ensino-aprendizagem a partir das práticas, né? Das leituras que esse programa nos proporciona. Mas o balanço que eu faço é de muita aprendizagem,
de muito movimento nos municípios. Nós temos municípios no Mato Grosso que já tinham uma tradição de formação, que já tinham uma equipe de formação organizada, muito bem. Mas nós temos muitos municípios que não tinham absolutamente nada em termos de formação. O Pacto veio para abrir as portas, abrir caminho, ensinar como se fazer uma formação. E com certeza eles estão bastante equipados com material e com uma metodologia de trabalho para dar continuidade a esse trabalho, independente do Ministério da Educação